Queridos amigos, queridas amigas da cidade de Nazaré, caros amigos e amigas que nos acompanham pelos raios invisíveis da comunicação virtual, queridos amigos que representam o movimento espírita ou estão aqui ligados a outras instituições e outras regiões do movimento espírita, simpatizantes, aqueles que se identificam com a causa. Para mim é uma grata satisfação, motivo de júbilo, uma grande alegria estar no momento ápice, no momento especial, onde depois de uma série de trabalhos certamente relevantes, a Semana Espírita dessa cidade, cujo movimento eu relativamente conheço, pela honra e dedicação de alguns trabalhadores com os quais eu mantenho relação de amizade, coroa-se no êxito almejado, na conclusão que se espera de um périplo, de uma jornada, de uma semana cheia de trabalhos, de conceitos que aqui foram expendidos, que foram elaborados, que foram expostos, de conceituações, definições e raciocínios brilhantes que foram aqui ventilados. Nossos cumprimentos, pedindo a Deus, a espiritualidade maior e aos benfeitores espirituais, notadamente aquelas entidades responsáveis por essa agremiação, por esse evento, que nos inspirem, que nos abençoem, que nos envolvam na proteção. Sem querer fazer propaganda, mas já que houve as propagandas aí, o nosso canal, e o nosso amigo Péricles está aqui nos acompanhando, também divulga conteúdo espírita pela internet. Eu sempre me esqueço porque eu sou péssimo de marketing, de propaganda, mas de vez em quando ele me lembra para divulgar. Aqueles que se interessarem, conteúdo espírita gratuito, sem nenhum interesse de nenhuma natureza, senão expor o conhecimento espírita. O canal do YouTube tem as redes sociais compatíveis do Raciocínios Espíritas, promove estudos de obras da literatura mediúnica, obras da codificação, palestras, não apenas nossas, mas de outros companheiros que fazem parte desse grupo, porque é um grupo de amigos ligados à atividade espírita e que procura, de alguma forma, desenvolver e aprofundar os conhecimentos espíritas, ensejando também que outros, mais experientes do que nós e mais capazes, possam dar prosseguimento a alguns conceitos, alguns trabalhos que nós colocamos na internet, entre os quais a palestra de hoje será mais tarde publicada. Dizem os melhores especialistas da sociologia e da antropologia que a capacidade de se relacionar que o ser humano tem é uma das capacidades mais fascinantes. Porque na interação eu me defino como ser humano. A partir da interação com o outro me ajuda a saber quem eu sou, a partir daquilo que eu não sou e que identifico naquele que está, de alguma forma, circundando o meu espaço simbólico de relação, e também consigo identificar quem eu sou a partir das semelhanças que eu vejo na identificação com o outro. Os relacionamentos existenciais, interpessoais, são fascinantes, o que levou os estudiosos das ciências do comportamento a concluir que o ser humano é um animal simbólico, e ele simboliza através da linguagem e das expressões mais avançadas dos relacionamentos, razão pela qual a criatura que se isola tende a se alienar. Porque no isolamento eu perco as minhas referências, os meus parâmetros, e passo a não ter mais os parâmetros que a interação social me possibilita, razão pela qual alguns indivíduos admiráveis, como é o caso de Nelson Mandela no passado, fazia discursos públicos na solitária, falando consigo mesmo ou imaginando estar falando com outras pessoas para não enlouquecer. Comunicar-se não é apenas uma função social ou orgânico-social em função do aparato fisiológico que possibilita as comunicações verbais ou não verbais, mas comunicar-se é uma necessidade de sobrevivência do ser humano. Aliás, percebido pelo psicanalista René Spitz, na sua investigação sobre o hospitalismo, quando percebeu que aquelas crianças vítimas da Segunda Guerra Mundial, órfãos de creches e orfanatos, cujos pais haviam sido dizimados pelo Terceiro Reich e pela hecatombe que a Segunda Guerra do nazismo deixou,
As enfermeiras que tomavam conta deles, e que não tinham condição de um cuidado mais bem elaborado, percebiam aquela síndrome estranha que propelia aquelas crianças ao falecimento, depois de uma série de sintomas estranhos. René Spitz, depois de investigar, praticamente baniu essa síndrome do mundo, quando fez a seguinte orientação: vamos fazer uma espécie de rotina entre os enfermeiros, em que as enfermeiras não fiquem com a rotatividade muito grande, mas fiquem sempre com um grupo específico de crianças para criar laços. E quero pedir a todos os profissionais que cuidam dessas crianças órfãs da Segunda Guerra Mundial, que de vez em quando carreguem eles, brinquem com eles, se relacionem com o bebê, porque isso depende da sua sobrevivência. A criança com privação social e sensorial desenvolvia essa síndrome estranha, que começava com um retardo psicomotor, mais tarde o desinteresse até mesmo pela alimentação e a evolução para o óbito. A síndrome de René Spitz demonstra que o ser humano tem tanta necessidade de se relacionar, de afeto e de contato, quanto tem de comer, quanto tem de se alimentar. Essa necessidade, de alguma forma, expressa a grandeza que é a capacidade de se comunicar. O ser humano é esse animal que se comunica de uma maneira mais simbólica, abstrata, racional e também não racional, emocional. E a comunicação é um dos temas mais interessantes, porque a comunicação é o recurso através do qual eu consigo vestir o meu pensamento, a minha ideia, para que através de códigos específicos eu possa ser compreendido pelo outro. Eu posso ser entendido pelo outro. Através dos signos, dos significantes, dos elementos específicos, seja da linguagem verbal, seja da linguagem escrita, seja da linguagem não verbal, não escrita, seja através das abstrações, seja da linguagem corporal, o ser humano está sempre se comunicando. E essa comunicação, que começa nos primórdios da civilização e mesmo antes da civilização, porque os melhores especialistas detectam, através das escritas e desenhos rupestres nas cavernas, a transposição do pensamento humano a partir das ideias para a caverna, para a furna, nos desenhos e nos escritos antigos. Mais tarde, esses escritos passaram a ser incorporados nos papiros, nos pergaminhos, em peles de animais, cujo processo era muito penoso, graças ao método vagaroso, lento. Diante de qualquer erro, teria que retomar do zero, pegar outro couro de animal para escrever nele. Era caro, inacessível à população em geral. E essa comunicação foi evoluindo aos poucos, saindo dessas manifestações mais primárias, que elaboraram os primeiros livros da Terra, alguns que são de tradição universal, obras até hoje fantásticas, obras que são pilares da construção intelectual da civilização oriental e ocidental, e que foram escritas através desse processo moroso, lento, difícil, esse processo que era oneroso, que era caro, e que mais tarde, ao longo dos tempos, com as navegações, com as descobertas, com as guerras, porque em que pese a tragédia da guerra, a guerra também possibilitava relações internacionais, miscigenação entre povos, e naturalmente também o domínio dos recursos linguísticos, porque as barreiras idiomáticas também impedem o coletivo de evoluir. As barreiras, não apenas políticas, mas também idiomáticas, que nos impedem de nos comunicarmos, também dificulta a evolução em termos sociais, em termos intelectuais e até em termos culturais, psicológicos. Essas interlocuções, mesmo que a princípio a partir da guerra, para mais tarde troca de cultura, compartilhamento de conquistas sociais, de conquistas simbólicas, relações internacionais que seriam os pródromos das futuras relações na diplomacia, nos parlamentarismos, nas negociações entre os chefes de nação, para mais tarde desembocar em recursos linguísticos cada vez mais aproximados de uma cultura em relação à outra,
Não obstante, ainda não conseguimos o máximo da integração entre todos os idiomas, sonho, aliás, ambicionado por o grande pai do Esperanto, Zamenhof, que idealizou, através do Esperanto, um recurso que pudesse unir os elementos mais conhecidos dos idiomas, latinos ou não, para a gente poder se comunicar de uma maneira mais fácil. A verdade é que essa disseminação da informação, que a princípio era localizada, que para chegar para uma outra parte do mundo era demorada, foi ao longo dos tempos sendo proliferada, aumentada, expandida, intensificada, e atribui-se ao ano de 1455, quando Johannes Gutenberg inaugura a chamada imprensa contemporânea, a imprensa moderna, através da impressão de uma Bíblia, que ele imprimiu na prensa de papel, que ensejou mais tarde prensa de outros elementos, outros recursos e outros objetos, até Gutenberg. Uma Bíblia, para ser elaborada através de um copista, demorava, para um religioso concluí-la, cerca de 7 anos. E é natural que a informação ficasse inacessível e, ao mesmo tempo, monopolizada pelo poder da igreja, pelo poder religioso medieval, pela tradição ao longo dos tempos. A verdade é que há o surgimento da imprensa moderna a partir de Gutenberg, como dizem os melhores estudiosos do assunto, a imprensa de Gutenberg foi o incenso da reforma protestante. A partir de então, somente a partir da imprensa é que possibilitou o caldo cultural, o paradigma, o Zeitgeist, o evento cultural, para possibilitar mais tarde a reforma de Lutero, o enfraquecimento ainda mais do poder hegemônico da Igreja Romana, e que, por sua vez, seria mais tarde fator principal para possibilitar mais tarde as liberdades democráticas, as conquistas civis, uma série de conquistas sociais que vão culminar no iluminismo francês, no racionalismo britânico, no empirismo britânico, nos revolucionários de França, na Declaração dos Direitos Humanos, nos ideais, até hoje, decantados e que não necessariamente totalmente vivenciados. A verdade é que é esse panorama histórico, desde Gutenberg, que parece tirar o homem praticamente da Idade Média, segundo alguns autores, porque depois disso vem a Renascença italiana, a Renascença das artes, das letras, e mais tarde a cultura laboratorial, científica e acadêmica não religiosa, acadêmica laica, dos laboratórios e das academias que desembocaria no seu apogeu em pleno século XIX, é que poderemos dizer que a partir de 1455, com Gutenberg, foi surgindo o chamado jornalismo profissional. A produção de comunicação em massa, a produção de informação em massa para atingir as massas, para atingir o coletivo. A verdade é que, historicamente, Júlio César, o imperador de Roma, havia estabelecido historicamente o primeiro trabalho de jornalismo, quando a Acta Diuturna, que era uma espécie de jornalismo do Império Romano, que ele elaborou com soldados do seu exército, para dar notícias do Império Romano, naturalmente que enviesadas, naturalmente que contaminadas com seu viés, sempre falando bem do Império e omitindo as tragédias e as derrotas de Júlio César, seria a primeira tentativa de um jornalismo ancestral. Mas vai ser a partir daquele momento de Gutenberg, mais tarde, com o surgimento do telégrafo em 1844, é que a comunicação em massa ganha fôlego, ganha força. O telégrafo, a capacidade de redigir um texto e imediatamente ser enviado para um setor de produção na imprensa escrita, e o jornalismo profissional passa, de alguma forma, a elaborar e a produzir o conceito de mídia. Termo que, aliás, é uma tradução, mídia, é uma tradução em português para media mass, expressão em inglês que, traduzida ao português, significaria justamente comunicação em massa, produção de conteúdo em massa. Essa é a ideia, esse é o conceito de mídia, que alcança um momento especial a partir de 1920. A polêmica é muito grande entre Tesla, o famoso Tesla, um dos pais da eletricidade,
e um dos grandes gênios ao lado de Thomas Edison, que advoga em um processo judicial a autoria, e outro, um pesquisador italiano, que brigam para serem reconhecidos como os inventores do rádio, que se apropriaram da ideia de Maxwell, as ondas, e que mais tarde elaboraram os primeiros, ou melhor, foram responsáveis para a futura elaboração dos primeiros aparelhos que captavam ondas através das quais poderia emitir informação. E a partir daí, tanto os jornais começaram a se reinventar. Esse negócio de se reinventar já existia na época. Se reinventar com papel colorido para fazer competição com rádio, porque agora as novelas e as histórias eram ouvidas a partir da década de 20 do século passado por meio do recurso auditivo, e pessoas, as mais variadas, ouviam espetáculos de esporte, seja de futebol, seja de outros esportes, de lutas, principalmente luta de boxe, que era célebre, que estava ganhando um apogeu da época, através das comunicações pelas ondas de rádio. Mais tarde, vem o apogeu com a televisão, que de alguma forma também transmite através do tubo, e a transmissão das imagens do tubo específico televisivo, as imagens que ficariam conhecidas, algumas delas que ficariam célebres. A televisão chega então para produzir também informações em massa, capaz de enviar uma informação ao mesmo tempo ou em tempos próximos que seria impossível enviar presente para as pessoas. Hoje, nós escutamos ou assistimos uma missa, por exemplo, do Papa, a missa do Galo, por exemplo, do Papa, a missa de Natal do Papa, onde no Vaticano deve haver umas 3.000 pessoas presentes. Mas pela televisão, deve haver mais de 1 milhão de pessoas assistindo ao mesmo tempo e ao vivo. E é natural que essa evolução se dê ainda mais contundente quando houve a comunicação em massa pela informática. Desde as primeiras experiências da internet até as mídias sociais atualmente. Que seria aqui fastidioso enumerar cada passo infinito, detalhado e rico dessa evolução da comunicação em massa, que possibilitou um acesso cada vez mais contundente ao conhecimento e à informação, possibilitou uma autonomia maior da busca pela informação. Quem é da época, não levante o dedo para passar vergonha, mas quem não se recorda das enciclopédias Barças, que hoje, se você quiser vender por sebo, o sebo nem quer. Bibelô de vó, que a gente fica esperando que caia e quebre. E que eram valorizadíssimas, entre outras coisas, porque hoje o acesso ao conhecimento se democratizou. O acesso à informação, cada vez que o tempo passa, mais acessível, mais disponível a todos nós. Mais ali para todos nós. O que é especial, excepcional, o acesso ao conhecimento. O acesso a fontes de informação e a apreciação de arte e de cultura que no passado era impossível até sonhar. Eu que me deslumbro e que me embriago com a obra de Beethoven, entre outros compositores, ouvindo, por exemplo, algumas das suas obras à sua última fase, que mais me encanta e que me aprecia, que me causa a sensação de bem-estar e que eu aprecio tanto intelectualmente quanto emocionalmente. Me emociona em saber que quando o gênio de Bonn, de 1770, quando nasceu, e desencarnaria em 1827, quando no final da vida, já na surdez total, apresentava essas peças, que eram quase que totalmente desvalorizadas, algumas que não foram nem executadas, como era o caso dos seus últimos quartetos de cordas, obra excepcional. Eu ouço, por exemplo, só para citar uma famosa, a Nona Sinfonia, obra que hoje é hino da União Europeia, obra que foi a homenagem da Sony Music e de outros idealistas da comunicação de formar o CD, eu sei que isso é coisa do passado, Compact Disc, de 70 minutos aproximadamente, para que a Nona Sinfonia coubesse no CD, em homenagem a ela, graças à regência do maestro, que poderia ser mais acelerado ou mais devagar, mesmo um Leonardo Bernstein, um Herbert von Karajan, ou um Celibidache, que tocava de maneira mais lenta, a Nona Sinfonia cabe em um CD, essa era a homenagem. Eu ouço a obra e fico me lembrando, ou melhor, fico imaginando, na época que Beethoven, totalmente surdo, executou a obra no Teatro de Viena. Alguns gatos pingados, talvez 100, 150 pessoas. Alguns que escreveram sobre o acontecimento. Ele que não ouvia praticamente nada. Aquela obra foi colocada para uma nobreza fútil,
que talvez nem acompanhou, ao lado de alguns aficionados de música, alguns entendidos, como é o caso do jovem Schubert, que teria participado e nunca mais esqueceria aquele momento da apresentação da Nona Sinfonia, que acaba com o hino à fraternidade, à igualdade e à bondade humana, o ode à alegria. E eu paro e penso, meu Deus, hoje eu posso baixar na internet a partitura da Nona Sinfonia. Eu posso ouvir a Nona Sinfonia por várias orquestras filarmônicas do mundo. Desde a mais famosa, poderosa Filarmônica de Berlim, a Filarmônica de Viena, até uma orquestra ali de São Paulo, que é muito bem, aliás, conceituada. Eu posso ouvir vários estilos, várias abordagens. Eu posso baixar o livreto com a letra do último movimento da Nona Sinfonia. Posso entender culturalmente as raízes onde Beethoven foi bebê para escrever uma obra tão portentosa. Eu abro hoje Spotify, ou serviço de música, e consigo ouvir milhares, sem exceção, milhares de interpretações diferentes da Nona Sinfonia. Tenho uma informação extraordinária e provavelmente não sei de música, como sabiam alguns estudiosos da época. E muito difícil, muito longe de conhecer música como Beethoven conhecia. Num aparelho como esse que eu tenho aqui, eu tenho talvez 4, 5 mil livros digitais aqui, da literatura mediúnica, as obras clássicas da filosofia. Eu não tenho dúvida que eu tenho mais quantidade de livro que tinha Santo Agostinho, que tinha Platão na sua época, que a biblioteca deles devia ser bem mais reduzida. O que não significa dizer que eu tenho a mesma inteligência e a mesma capacidade desses que eu acabei de citar. O que é interessante é a gente pensar nisso. Informação e formação. E quando eu falo formação, estou falando só formação acadêmica. Doutorado, pós-doutorado, mestrado. Mas é maturidade para lidar com a informação. As mídias, sociais ou não, virtuais ou analógicas, digitais ou eletrônicas, possibilitam, o que é uma maravilha, o acesso à informação. E é essencial que a gente tenha acesso à informação. Porque através da informação a gente pode conectar conhecimentos, fazer links, que é uma das formas de desenvolver inteligência. Eu pego um conhecimento aqui, pego um conhecimento acolá e consigo fazer conexões, consigo fazer diálogos. Mas isso só não é suficiente. Porque eu posso ficar lendo uma série de coisas de cirurgia e de medicina. Isso não me tornará um cirurgião. Porque há que se ter mais habilidade e competência do que isso. O que a gente tem hoje é uma capacidade de informação fenomenal, mas pouca reflexão. Quase sempre a gente lê rapidamente, reproduz rapidamente, replica, reposta, compartilha, mas não necessariamente a gente aprofunda naquilo que a gente passa os olhos. O problema não está no computador. O mal não está na internet. O malefício não está nesses conhecimentos. Mas é a forma como a gente utiliza, como sempre, aliás. É óbvio que esses recursos de informação cada vez mais nos dão autonomia. E quando a gente fala em autonomia, a gente fala de um raio de ação para o bem e para o mal. Toda autonomia tem vantagens e desvantagens. Como diz um amigo meu, é bom ser ignorante. Diz ele, é um amigo espírita, ele diz, quando eu era ignorante, eu errava em paz. Agora que eu conheço a espiritualidade, não consigo mais errar em paz. Olha que diferença. Continuo errando, mas sem paz. Porque a autonomia nos dá um raio de ação maior para um lado e para o outro. Uma autonomia maior para um lado e para o outro. Se nós olhamos, por exemplo, a internet, a gente vê os vícios, a agressividade, a possibilidade de potencializar isolamento, potencializar desagregação, desintegração, difamação, por meio dos elementos virtuais. Por meio desses elementos, a gente pode potencializar aquilo que já há na criatura. O recurso apenas amplifica. É um alto-falante. Porque no passado, eu falei isso numa palestra recente, no passado, eu dizia uma fofoca lá em Salvador, até chegar aqui nas Áreas das Farinhas, demorava alguns anos. Agora eu boto no grupo de WhatsApp. Todo mundo fica sabendo na hora. É a criatura que ficou mais maledicente? Não. É a criatura que tem recurso agora de potencializar o seu lado luz e o seu lado sombra. As coisas estão aí.
Há grupos de WhatsApp maravilhosos. E há grupos de WhatsApp para reunir usuários de cocaína e os seus fornecedores. Para possibilitar o acesso. Hoje a gente pede uma cocaína e chega em casa como chega uma pizza. Por delivery, se quiser. E assim por diante. Humberto Eco, o intelectual, tem uma frase que agora viralizou e ficou muito famosa. Ele, que escreveu uma série de obras, Cemitério de Praga principalmente, O Nome da Rosa, que é o mais conhecido, que se transformou em filme, ele costumava dizer algo pessimista, decepcionado, ele dizia que a internet deu voz aos idiotas. Porque todo intelectual é um pouco assim averso aos tempos modernos, né? E essa frase de Humberto Eco pode ser entendida por duas maneiras. De um lado, uma maneira negativa, que é a ideia de que ele estava decepcionado com a falta de autoridade intelectual para se falar algumas coisas. O que, de alguma forma, eu não concordo totalmente, se for essa ideia. Porque se for essa ideia, a gente está dizendo que somente os doutores e a autoridade intelectual podem falar sobre determinadas coisas. E isso é um pouco segregador, é um pouco fragmentador. Mas talvez Humberto Eco estava querendo dizer que quando a gente tem uma idiotice, a gente tem uma ideia boba, no passado, até a gente publicar essa ideia, tinha tanta dificuldade que a pessoa desistia, só ficava em conversa de bar. A conversa se restringia a uma roda de cerveja. Porque a pessoa tinha uma ideia, mas para publicar tinha que pagar uma editora, negociar com uma editora, que publicasse aquilo. Hoje você pode fazer isso, publicar um livro digital, digitar, colocar no programa e publicar e vender na internet. E você se torna doutor. Você tem um assunto muito delicado, alguém que estudou 30 anos sobre o assunto, que fez experiências práticas, que fala sobre o assunto, aí vem alguém e leu 30 linhas de uma página, não concordo não, eu não acho que seja por aí. Não que a pessoa não possa discordar. Mas talvez a internet possibilitou muita autonomia de todos nós. E isso é muito bom. E possibilitou muita autonomia, e isso é muito ruim, ao mesmo tempo. Zygmunt Bauman, o famoso pensador, que tanto escreveu sobre pós-modernidade, embora ele não gostasse dessa expressão, o mundo pós-moderno, ele fala que, ao longo dos tempos e das mídias sociais, nós transformamos a ideia de laço, de vínculo social. O vínculo social, para aqueles que já nasceram na época digital, talvez tenha uma noção diferente para aqueles que são de outra época. O vínculo social é mais frágil. Não é que seja melhor ou pior, é diferente. Porque eu posso ter 3 mil amigos no Facebook. Mas qual é o conceito de amigo para alguém que tem 3 mil amigos no Facebook? É alguém com quem se convive? É alguém com quem se dá no dia a dia? Eu não tenho nem dinheiro para ter 3 mil amigos. Porque para ter só de presente que tem que dar para essa turma toda, eu não tenho nem dinheiro para bancar, para financiar essas amizades todas. Então, é claro que é um conceito diferente. É um conceito estranho para Zygmunt Bauman. Porque é uma outra linguagem. Uma linguagem que envolve números, que envolve quantificação. A verdade é que ele próprio diz que a gente perdeu, ou melhor, alterou um pouco a linguagem. Quem é saudosista se lembra das cartas. A gente mandava uma carta, demorava não sei quantos meses para chegar. E ainda dizia assim, espero que essa carta chegue, encontre você com saúde. Olha. Salvador, 27 de outubro de 2018, primavera, bom dia. Estou lhe escrevendo, na linguagem da internet já é palavra demais. A pessoa nem lê o resto, que é linguagem demais. Basta botar um emoji, uma carinha, ou um kkkk. Não estou dizendo que é melhor ou pior, é diferente. Porque nunca se escreveu tanto como hoje. A questão é a qualidade da escrita, mas nunca se escreveu tanto. Então, o digital possibilitou escrever mais. Mas é claro que de uma forma diferente. E a carta demorava meses para chegar, e depois havia uma réplica, uma tréplica, olha que coisa.
Hoje, se você não responder em 10 minutos um WhatsApp, a pessoa pode ficar de mal e bloquear você. Então, é outra dinâmica. É uma outra dinâmica. O que eu posso afirmar é que a dimensão das mídias sociais na internet atual me parece que potencializou. Porque o recurso, a máquina, não inventa algo que a gente não tenha. Potencializou algo que a gente tem, que é o nosso narcisismo. Porque no meio virtual, a gente tem amizade agora, com um clique a gente deixa de ter. Aquele amigo que era amigo até agora, não é amigo mais amanhã, basta um clique. E outro que não era amigo, a gente passa a ter amigo. Se eu não gosto de uma frase que um amigo meu colocou, eu posso bloquear ele e pronto. Quer dizer, é uma percepção narcisista, onde eu tenho controle de tudo. Onde eu arrumo a minha percepção da realidade dos meus relacionamentos. Eu escolho o que é agradável, o que é desagradável, eu descarto alguma coisa, não descarto outra. Eu sou seletivo. Hoje, praticamente não se conserta o celular. Quebrou, a gente troca por outro. Há uma tendência, que não é só uma tendência do capitalismo, é uma tendência também simbólica. Nós também não consertamos a relação de amizade, relações interpessoais, nós trocamos. Nada a ver aqui com relação matrimonial, de a pessoa não poder separar, de a pessoa sempre ficar... Não é isso. Eu estou dizendo, no âmbito geral, nós não desenvolvemos e não amadurecemos a capacidade de também lidar com adversidades. Lidar com relações onde nós nos desagradamos em algum nível. Porque conviver é ser incomodado. Convivência é isso. Já falei em algumas palestras recentes. Você convive em família. Você quer ficar no escuro, alguém acende a luz. Você quer acender a luz, alguém quer ficar no escuro. Você quer ficar no silêncio, alguém quer puxar assunto. Você quer conversar, a pessoa quer assistir o filme. Conviver é ser incomodado. E quanto mais próximos os relacionamentos, mais atrito gera. Por isso que as relações onde a gente tem as maiores alegrias e os maiores sofrimentos são as relações mais próximas. Porque quanto mais próximo, mais a gente se magoa. E maior a necessidade do perdão. Não há relação de amizade matrimonial que dure 30, 40 anos se não houve muito perdão. E quando eu falo isso, não é as grandes agressões, os pequenos perdões do dia a dia. Porque mesmo fazendo o bem, a gente faz o bem de maneira imperfeita. Criaturas imperfeitas que somos, até o bem que a gente faz imperfeitamente. E imperfeitamente fazendo o bem, a gente vai magoar o outro, mesmo querendo fazer o bem. São os atritos. Perfeitamente natural. O mundo virtual não é bom nem ruim. Mas o que a gente tem observado é que às vezes o mundo virtual, as mídias sociais de maneira geral, em vez de estar a serviço das experiências afetivas e sociais, muitas vezes estão substituindo os contatos presenciais, substituindo de tal forma que é mais confortável, na aparente invisibilidade que eu tenho através da máquina, de não ter a frustração dos relacionamentos, de não ter o desconforto de ouvir alguma coisa que a gente não gosta no presencial. Porque no presencial a gente não vai poder bloquear a pessoa. A gente pode até não querer mais conviver com a pessoa e não encontrar mais com ela. Mas é uma outra dinâmica. Eu tenho o ônus de sofrer a possibilidade, o risco desse atrito. Lidar com frustrações. O que a gente tem visto são jovens, por exemplo, que já cresceram nessa ideia de que até o namoro e até a experiência afetiva tem que ser uma experiência virtual. Não tenho nada contra sites de relacionamento, não tenho nada contra os aplicativos de relacionamento afetivo. Da mesma forma que a pessoa vai para uma festa, um show, e conhece alguém ali, no diálogo, na aproximação, senta numa mesa, outra pessoa senta numa mesa, depois vai se aproximando e ocorre o acasalamento afetivo, pode acontecer também no meio virtual. Não vejo tanta diferença nesse sentido. Mas o problema é que, às vezes, a busca pela experiência virtual é justamente para evitar a frustração de alguém, por exemplo, se interessar por alguém e a outra pessoa não querer no presencial. Essa experiência que desenvolve jovens fracos emocionalmente, intolerantes à frustração. Por isso que a gente está vendo aí feminicídio,
A gente está indo morte, crimes passionais. A apelação para a droga e bebida alcoólica, que é uma forma também de ter coragem de chegar na pessoa, na mulher ou no homem, e conversar e estabelecer, ou tentar estabelecer uma relação amorosa. Porque toda tentativa de estabelecer relação amorosa é um risco. É um risco. O que a gente está vendo é o desenvolvimento de pessoas altamente capacitadas tecnológica e intelectualmente, mas fracas emocionalmente. Que tem um limiar de tolerância muito baixo a qualquer aborrecimento. Essa é a característica da pós-modernidade. Muita informação e pouco aprofundamento. Pouco foco e muita habilidade. Muito repertório, muito recurso, capacidade de pegar as coisas rápido. A gente vê os jovens atuais, tem a capacidade de pegar coisa rápido, mas não tem disciplina. Não tem constância. Então, ele pode ser genial, mas para ser um pianista, por exemplo, ele tem que ter disciplina. Ele pode ser um gênio, mas ele precisa treinar, exercitar e ter disciplina. Muito escrito e diálogo e, curiosamente, muita solidão. O que a gente percebe é isso. Tem tanto diálogo, tem tanto rede social, tem tanta capacidade de comunicação, a gente nunca se comunicou tanto e nunca houve tanta solidão. A família é atingida, da mesma forma que a família influencia essa construção, a família é atingida por essas mídias. Ao longo dos tempos, a família sempre sofreu o núcleo familiar. Núcleo esse que é base da sociedade. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na Lei de Sociedade, quando examina essa lei do cosmos, ele vai estabelecer que os laços sociais são essenciais para o progresso. Sabe por quê? Quando Allan Kardec fala progresso, ele está falando da evolução do espírito. Sabe por quê? Porque você pode evoluir intelectualmente sozinho. Intelectualmente você cresce sozinho, até de maneira autodidata. Mas a evolução moral é a evolução dos sentimentos. Ninguém evolui moralmente senão no contato com o outro. Os laços sociais, dizem os espíritos a Kardec no item 774 do Livro dos Espíritos, são indispensáveis ao progresso. E aí ele vai dizer, e os laços de família fomentam e fortalecem os laços sociais. O que é que ele quer dizer? Ele quer dizer de alguma forma que a sociedade é o que é a partir das famílias que são como são. Se a sociedade é intolerante é porque as famílias são. Se a sociedade é preconceituosa é porque as famílias são preconceituosas. Porque nós temos isso na miniatura familiar. Emmanuel vai dizer, de uma maneira ainda mais forte, vai dizer, a família definida do ponto de vista espiritual, obra, pensamento e vida. A família, do ponto de vista espiritual, é o centro essencial dos nossos reflexos. Olha que definição do Espírito Emmanuel. Quer dizer o seguinte, a família é o centro essencial dos nossos reflexos, das nossas emanações. Trocando em miúdos, Emmanuel quer dizer o seguinte, pegue toda a sua família, some tudo, depois faça uma média aritmética, é você. É você. É você retratado ali. Centro essencial dos nossos reflexos. Eu tenho me dado conta disso. Eu achava minha mãe assim, com as coisas assim, metódica, sistemática. Eu tenho me pegado fazendo as mesmas coisas, meu Deus. Então a família, para a doutrina espírita, é mais do que um grupamento social da mesma árvore genética. Mas são espíritos. Espíritos necessitados daquela experiência para crescimento intelecto-moral, como diz Allan Kardec. Os desafios atuais são desafios que envolvem as mídias, as comunicações em massa, que interfere no seio familiar, que influencia inevitavelmente, e é absurdo, incoerente a gente fechar os olhos para isso. No passado se falava, eu não coloco... Quantas famílias já falaram isso? Eu conheço gerações de pais que disseram isso. Eu não coloco televisão no quarto de cada um, a televisão tem que ser na sala para a gente conversar. Tem que conversar, a intenção é boa. Mas hoje a televisão pode até não ter na sala, cada um está na sua televisão pessoal. O desafio é outro. Isso serviu para uma época. Hoje pode tirar, pode arrancar até a televisão. Você tem acesso na palma da mão. Uma autonomia fantástica. Mas é necessário que a gente saiba lidar com isso. Especialmente os pais. Lidarem com as redes. Muitas mães me perguntam, e agora o que é que eu faço? Está em rede, está isso, está aquilo, está colocando foto de biquinho. As meninas têm isso, né, de tirar foto de biquinho. Eu não sei o que acha bonito isso. E as mães ficam horrorizadas. Faça o Instagram também. Entre, queira saber. Que idade tem? Tem a senha. Ué,
com idade dessa, que às vezes não tem maturidade, uma vez colocado na internet, nunca mais volta. E alguém printa e fica com uma cena, uma colocação, uma imagem, às vezes vulgar, que a menina vai se arrepender 10 anos depois. Então tem a senha. E claro, não existe receita de bolo. Essa coisa do livro de educação que hoje está vendendo muito, né, no sentido de como educar os filhos, não existe uma receita específica, porque cada filho é um. Você vai ter que examinar. Aquele filho que demonstra confiança, você vai liberando ele, porque ele vai dando confiança. Aquele que não, você aperta mais. Se você for rigoroso, aquele que é muito disciplinado, você está sendo injusto. E se você for muito liberal para aquele que precisa de um rigor maior, você está sendo negligente. Cada caso é um caso. É necessário examinar. É necessário ter as redes sociais, entrar na onda, para saber como é que é, para saber como lidar, para acompanhar. E aí a gente vai sabendo. Cada fase tem a sua tônica. Cada fase, o castigo é outro até, como diz um amigo meu. Um amigo meu disse que antes era não deixar jogar o videogame. Só que agora que o menino está mais velho, nem liga mais pro videogame, agora o castigo sabe o que é? Não vai fazer não? Eu vou chegar na escola, na frente da escola, quando tiver deixado de... Meu filho, papai te ama! Não faz isso não, pai. Faz isso, pelo amor de Deus, eu faço. O que é que você quer que eu faça? Não me paga essa vergonha, não. Pois é, porque senão eu vou abraçar e beijar você na frente dos seus colegas. É vergonha. Então, aí você vai estabelecendo, não castigo, que é uma expressão até, mas as consequências do próprio ato. Estabelecer, portanto, essa relação. Hoje, com a palma da mão, a gente já tem acesso a muita coisa. É um poder enorme. E é necessário a gente saber lidar com isso. Eu tenho recebido, na minha atividade profissional, dentro da atividade que eu desempenho como psicoterapeuta, muitos homens, isso tem me chamado a atenção ultimamente, muitos homens que estão viciados em pornografia. Tem, inclusive, um diagnóstico atual da Associação Psiquiátrica Americana sobre isso, né? Porno addict. Compulsivos por entretenimento adulto através da internet. A pergunta é, está aumentando os casos de compulsão? Não, talvez não. Talvez hoje é o acesso que tem. Porque antes era mais difícil. Antes era revista de nudez feminina na banca, que só maior de idade que comprava. Ou a fita, o videotape que colocava no aparelho para assistir de pornografia, de sexo explícito. O acesso era mais precário, era mais difícil, era mais problemático. Hoje, qualquer garoto de 14, 15 anos tem acesso às coisas mais variadas do mundo da pornografia, que é um dos nichos e ecossistemas virtuais que dá mais dinheiro, que dá mais acesso. Então, alguma coisa a gente precisa parar para ver isso. Eu tenho visto homens no meu consultório que estão perdendo interesse pela relação sexual convencional. Porque como o cérebro é preguiçoso, um deles me falou isso. Eu, quando abro o sistema, o aparelho, eu tenho à minha disposição o que eu quiser. Eu posso escolher, desde o biótipo físico que eu quero fantasiar sexualmente com alguém, até o tipo de posição, de fantasia sexual. Então aquilo vai se viciando. E esses jovens, alguns que não são tão jovens assim, 40, 45 anos, sendo afetados pela sua vida social, profissional, por conta de, às vezes, passar horas em um vício que eles têm perturbado. O que é que eu quero exemplificar com esse exemplo da pornografia? Porque não é só pornografia. Esse exemplo da pornografia, eu quero dizer o seguinte, é o acesso que a gente tem. Mas o problema não está no acesso. Nós já tínhamos isso no passado. Havia impossibilidade, só que o projeto divino sabe o que é? Sabe o que é o amadurecimento do espírito? É você ter condição de ter acesso a tudo e fazer as escolhas certas. São os tempos atuais. Não é você não fazer porque não tem oportunidade, é você ter a oportunidade de escolher outro caminho. Não é você não fazer porque não teve chance, porque não teve condição. É você ter condição de fazer. Eu estou usando esse exemplo, mas a gente pode usar para difamação, para fofoca, para os preconceitos, para intolerância, que hoje você usa um nickname, um perfil anônimo e massacra alguém na internet. Você faz uma montagem de uma foto, coloca, até ser explicado, muita gente acreditou na difamação. Hoje a gente tem um poder muito grande e a família tem que saber lidar com isso. Lidar com as informações. E para lidar com as informações é necessário o diálogo presencial. Não dá para suprimir o diálogo presencial.
Dá para utilizar o virtual, grupo de família, mensagem, Instagram, dá para usar tudo isso. Eu sou um apaixonado pela tecnologia. Sou defensor da tecnologia, mas não dá para suprimir. E esse diálogo, essa conversa é essencial para potencializar também os sentimentos, a afetividade, a amabilidade, a comunicação do amor. A gente pode até ser caridoso, generoso, também pelo mundo virtual, pela comunicação através do laço virtual. Mas é necessário que na presença dos nossos entes queridos, na presença do núcleo familiar, a gente não ignore o contato presencial. Porque no contato presencial a gente dirime dúvidas, a gente ajusta coisas que ficaram às vezes mal entendidas no mundo virtual, e enfatizando sempre a comunicação do amor. E a comunicação do amor vai além de uma comunicação apenas por um meio virtual. A comunicação que vai além, que envolve aquele que é o excelente comunicador por excelência. Jesus é o símbolo de alguém que se comunicou, verbal ou não, às vezes com silêncio, potencializava o amor por excelência. E nos ensinou, em várias circunstâncias, a lidar com o amor nas suas diversas nuances, nas suas diversas manifestações. Portanto, meus amigos, somos todos comunicadores. A evolução tecnológica se deu de tal forma que hoje a gente não é apenas consumidor de conteúdo. Todos nós temos capacidade de ser comunicador em massa. Porque hoje a gente apenas não consome, não lê o jornal. A gente também fabrica notícia. A gente também compartilha notícia. A gente também recebe uma informação, nem sabe se é fake ou não, e passa adiante. E nós temos responsabilidade por isso. Temos responsabilidade por isso. Quem leu a Agenda Cristã de André Luiz, tem um capítulo que André Luiz vai dizer o seguinte: toda pessoa que é mensageira de uma mensagem, de um conteúdo, ela é responsável pelas imagens mentais que coloca naqueles que estão ouvindo ela. E isso era uma mensagem para o expositor espírita, para o orador espírita. Mas a gente pode ampliar isso. Nós somos responsáveis pelas imagens mentais que a gente causa na outra pessoa. Por aquilo que a gente incute no outro. Então, se a gente recebe uma notícia na internet que é estranha, primeiro, checar se é verdadeira. Ah, não, eu só passei por uns grupos assim que eu conheço, eu não sei se é verdadeiro ou não, mas eu recebi, eu passei, na dúvida eu passei. E na dúvida você pode ter gerado perturbações no sentimento dos outros, inquietações. E mesmo se for verdadeira, mesmo que não for fake, se pergunte, por que eu estou passando isso? Qual é o intuito de eu compartilhar essa informação? O que é que vai gerar essa informação a eu compartilhar? Porque eu estou criando, como diz Viana de Carvalho, espírito por Divaldo Franco, ele na Terra foi um grande comunicador, trabalhou no jornalismo, inclusive. Viana de Carvalho vai dizer, esses miasmas psíquicos, vírus fabricados pelo psiquismo, quem leu André Luiz se lembra disso, bactérias, bacilos fabricados pela mente, nós estamos proliferando isso, compartilhando notícias ruins, negativas, que causam tristeza, que causam angústia, que causam discussão, que causam discórdia. Nós somos responsáveis por isso. E vamos responder por isso. Então, cadê a vivência cristã nas mídias sociais? Cadê a vivência fraterna? Nesses tempos atuais. Parêntese. Cadê a gente pegar e fazer a oração para os 2 candidatos que estão aí? Os 2. Não é só o nosso, não. Os 2. Cadê a gente incluir eles em nossas orações, nas nossas reuniões? Porque às vezes o ódio, a polarização e o conflito começa no nosso intuito de tirar a legitimidade do outro. E isso é feito, infelizmente eu preciso dizer, isso é feito pelos próprios candidatos às vezes. Não estou me referindo aqui especificamente a esse segundo turno, não. Qualquer processo eleitoral. Porque se eu digo que o outro não é legítimo, porque ele, sei lá, vai estabelecer uma revolução armada, ou o outro vai sair matando, ainda que eu acredite nisso, quando eu faço isso,
eu estou, ao tirar a legitimidade da candidatura do outro, eu estou gerando ódio e já estou começando a gerar discórdia. Por que não fazer a nossa campanha eleitoral? Eu acredito no candidato, eu vou divulgá-lo. Sem precisar massacrar, agredir, sem precisar dizer que vai bloquear aqueles que pensam diferente de mim. Os que pensam diferente de mim, diga logo que vota no outro, porque aí eu bloqueio. Que cristão é esse? É isso que a gente aprendeu com o Evangelho, que fala em perdoar os inimigos, em amar aqueles que nos querem mal? É essa a ideia, é esse conceito que a gente tem do Evangelho? De convivência, bloquear aqueles que pensam diferente de mim, bloquear aqueles que antagonizam ideologicamente, filosoficamente comigo. É essa a ideia? Gerando miasmas. Não é à toa que a gente está vendo aí distúrbio de depressão, ansiedade e cansaço. Essa desintegração psíquica. Por quê? Porque a gente perdeu o hábito da prece. Eu tenho pacientes que depois de uma briga do WhatsApp, perdem noite, tem que tomar antidepressivo, porque ficam a noite inteira pensando na resposta que vai dar. Não é brincadeira. Perdem a noite e ficam insônios pensando na resposta que vai dar no outro. O que é isso? Quer dizer, esse social virtual está fazendo mal à nossa saúde mental. Desintegração psíquica. E não é à toa o aumento de depressão, o cansaço. A gente perdeu o hábito de orar, de fazer. Parece uma coisa tão simples, mas a gente esquece disso. Da prece, da leitura espiritualizante e da vivência amorosa em família. Como diz Luc Ferry, um pensador francês atual, materialista, ele não é religioso, mas ele costuma dizer que hoje em dia a família é o único motivo pelo qual alguém escolhe morrer. Porque não se morre mais por um ideal político-social, via de regra, mas pela família, um pai de família escolhe morrer, se sacrificar. A linguagem do amor. Então é necessário valorizá-la. É necessário estimulá-la. É necessário ter vivência cristã verdadeira. É necessário comunicar a nossa comunicação em massa pelo exemplo, que é a maior comunicação que a gente faz. A comunicação pelo exemplo, pela postura moral, pela convivência. Sentar com o filho. Ah, você tá vendo um filme pornográfico? Então vamos sentar, vamos assistir junto. Você acha que eu com sua mãe fazemos assim? Você acha que eu trato sua mãe assim, como nessa imagem? Você está aprendendo o sexo dessa forma? É assim? Falar sem puritanismo, conversar de maneira natural. Ou a gente acha que a gente vai dizer, não, a gente nasce da cegonha. Essa coisa já está ultrapassada. Falar as coisas de maneira não vulgar, mas de maneira natural. Abordar. Para que a gente estabeleça laços. E laços de confiança. Laços de fraternidade. Laços de afetividade. Ao sair de Salvador, vim para cá. Meu filho, almoçando comigo. Ele tinha já colocando um monte de coisa no prato, não estava comendo, e queria colocar mais arroz e mais farofa. Eu impedi, que a mãe ainda ia comer. Ele se chateou e disse que não me amava mais. Saiu na mesa e disse, não te amo mais. Não gosto de você. Eu disse, por quê? Porque você não botou mais farofa no meu prato. E saiu chateado. Aí disse, olha, papai já vai. Aí ele saiu correndo, já vai para onde? Ele disse, já vai, o que é que eu vou fazer? Ele disse, não, você não vai não. Ele disse, vou, inclusive você disse que não me ama mais. Aí entrei um pouco na comunicação dele, né? Porque imagina o que é o amor para uma criança de 3 anos. O conceito dele de amor é diferente do meu, óbvio. Então, ele olhou para mim e disse, palestra, né? Eu disse, palestra. É no Sheila, que é uma casa irmã que a gente faz parte, então ele acha que toda vez que eu saio eu vou para fazer palestra no Sheila. É no Sheila? Ele disse, não, é outro lugar. E você sabe o que eu vou falar? Jesus. Ele disse, você sabe? Sei. Jesus. E disse, quem é Jesus? É papai do céu. Eu disse, depois na volta eu te explico mais ou menos o que é isso. Não é bem assim, mas é quase lá. E aí, ele me olhou, mas interessante que no outro dia eu estava chegando em casa, voltando, né, de uma atividade profissional, e a mãe estava um pouco chateada. Porque, embora o nome dele seja Estevão, em homenagem ao Marte, eu acho que ele não está nem no nível de Saulo de Tarso ainda. Né? Ele ainda está pior do que um apedrejador. Né? Ele disse que ele vai lutar muito para chegar em Gesiel, para depois ir para o Marte. E ele tem assim, um temperamento forte, quando é contrariado, aí deu uns tapas na mãe, né?
deu umas calejadas assim, a professora já me queixou no início do ano, que de vez em quando ele dava uns tapas, né? E ele bateu na mãe mesmo. E a mãe estava chateada, estava inclusive, quando eu cheguei, estava com aquela cara congestionada, aquela coisa e tal. E aí eu cheguei, eu me lembrei de um pastor protestante, que fez uma coisa parecida com o filho dele, eu resolvi fazer também, né? Eu cheguei em casa, tá ele lá, e aí quando eu abro a porta, normalmente ele vai correndo para me abraçar. Papai, eu disse, peraí. Aí recusei o abraço dele, ele ficou olhando para mim e disse, papai, não. Você sabe quem eu sou? Eu disse, papai, não. Eu sou marido de uma mulher que está aí dentro. Como é? É. Quem é? Sua mãe. Mamãe. Sou marido de mamãe. E eu fiquei sabendo que você está batendo na mulher dos outros. Você não tem medo não, velho? Você bateu na mulher dos outros? Ele olhou assim, arregulado, mamãe. Eu disse, pois é, a sua mãe, eu cheguei primeiro. Que negócio, ele ficou, aí fez aquela cara de chorar, aí eu peguei, abracei, etc. Quer dizer, entrei um pouco na interlocução, na perspectiva simbólica dele, né? A linguagem do afeto, a linguagem do amor. Porque estamos falando de espíritos, seres espirituais. A família é um laboratório de experiências, que precisa ser equacionado. Não equacionado no sentido de mudar todo mundo, porque nem sempre a gente vai conseguir mudar os nossos familiares. Mas equacionado no sentido de superar as nossas limitações e conseguir viver de maneira plena dentro da família, mesmo que a família não modifique-se. Mesmo que os nossos não nos compreendam. Essa é a tarefa familiar. Utilizar a serviço as mídias sociais, digitais, eletrônicas ou não, a nosso serviço. E a serviço do bem, da espiritualização, do amor. Estamos no momento de olhar as coisas sem negá-las. Em vez de fingir que não existe, trabalhar com aquilo que existe. Para saber optar por aquilo que é mais favorável em detrimento daquilo que não é mais favorável. Aquilo que é saudável em detrimento daquilo que é patológico. Essa é a ideia dos momentos atuais. Porque hoje não há mais aquela coisa do proibido. Há acesso a tudo. Portanto, é necessário educar e equacionar isso. Agradecemos a oportunidade. Repetindo como José Silvério Horta assim expeliu em psicografia memorável por Chico Xavier quando disse: Senhor, louvado seja Senhor, na glória do lar celeste, pelo bem que nos trouxestes do Evangelho Redentor, na tarefa renovada que o teu olhar nos consente, de espírito reverente clamamos pelo teu amor, pobres cegos que fugimos da luz que nos enleva, nossa oração rompe a treva, escuta-nos, mestre, e vem. Vem retificar nosso passo na tarefa corrigida, sustenta a nossa vida na luta do eterno bem. Dá-nos, Jesus, tua bênção, bênção que conforta e levanta, para que a tua doutrina santa vibra pura e viva em nós. Faz de Jesus de nós todos, na caminhada incessante, a todo momento e a cada instante, possamos ouvir-te a voz. Ampara-nos a esperança, socorre nossa pobreza, liberta nossa alma presa do erro e da imperfeição. Mestre excelso da verdade, em todo momento e a cada parte, ajuda-nos a guardar-te no templo do coração. Muito obrigado, muita paz.